Muito boa tarde. Eu queria agradecer a disponibilidade e a vossa colaboração. Presumo que sabem do que é que trata, o que é que vem, sobre que assunto é que vem aqui dar-nos a vossa opinião e os vossos contributos. Trata-se da temática do abuso sexual de menores e das necessidades de proteção que essas crianças têm, os seus direitos e ponderar se há alguma possibilidade de, aqui, à Assembleia da República, enquanto legislador, poder fazer algumas alterações que entendam recomendar ou que entendam pertinentes. E, portanto, eu vou só explicar como é que se vai conduzir esta audiência. Portanto, ficará, de certa forma, os senhores terão 10 minutos, após o grupo parlamentar do PS fazer uma ligeira apresentação, uma vez que foi a entidade que requereu a vossa audição. E falará primeiro, de seguida terão 10 minutos para darem os vossos contributos e depois cada grupo parlamentar fará uma intervenção no sentido de algum esclarecimento que pretendam e, no fim, terão mais 10 minutos para responder, então, às solicitações e questões que forem levantadas. Espero que tenham percebido a dinâmica e eu vou iniciar, porque nós temos o tempo muito controlado, dando aqui a palavra à sua deputada Cláudia Santos, não? Eu troco sempre do PS. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, que cumprimento as senhoras deputadas e particularmente a Sra. Doutora Beatriz Imperatória e a Doutora Francisca Magano. Nas pessoas de ambas, cumprimento a Unicef Portugal. Sabemos que a divulgação do relatório da Comissão Independente sobre Abusos Sexuais na Igreja Católica trouxe à superfície um problema dramático relativamente ao qual precisamos de encontrar respostas novas e aquilo que justificou o requerimento que apresentámos para que a Unicef Portugal fosse ouvida no âmbito deste grupo de trabalho foi, sobretudo, a circunstância de sabermos que em outros países que enfrentaram antes este problema, as Unicefs desses países tiveram intervenção nas comissões e nos grupos de trabalho que procuraram respostas ao abuso sexual de crianças, mas também registámos a intervenção pública que foi tida pela Unicef Portugal a quando da divulgação do relatório da Comissão Independente e sabemos que logo em maio deste ano se manifestaram publicamente dando conta de que iriam passar a ter um site, enfim, disponível na página da Unicef Portugal, um espaço online, dedicado precisamente ao combate dos abusos sexuais de crianças em diversos contextos, também o familiar, o escolar e o desportivo, e publicamente solicitaram decisões urgentes ao poder político. Nós partilhamos da ideia sobre a necessidade de serem encontradas respostas novas, portanto, acompanhamos essa avaliação de urgência. Sabemos que nos estudos que divulgam é afirmado que na Europa entre 10% a 20% das vítimas de violência sexual sofreram abusos sexuais durante a infância e, portanto, aquilo que, sobretudo, pretendíamos compreender é se, a partir do momento em que criaram essa ferramenta online, que é, sobretudo, um repositório bastante amplo de informações, portanto, nós fomos consultar a informação que têm disponível e pretendíamos saber se a criação dessa ferramenta permite à Unicef Portugal tirar algumas conclusões sobre aquilo que este Parlamento pode fazer para prevenir e reagir aos abusos sexuais contra crianças. Já houve alguma intervenção do Parlamento, já houve alterações legislativas que conduziram a um alargamento dos prazos de prescrição do procedimento criminal. Todavia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha, desde que esta discussão se iniciou, que existem outras dimensões de resposta particularmente importantes. Duas, essencialmente. Uma relaciona-se com a prevenção. Nós achamos que podemos transpor para a prevenção destes crimes programas de cumprimento normativo ou de compliance que surgiram, sobretudo no âmbito da prevenção da corrupção e nas estratégias nacionais de combate à corrupção. Temos algumas ideias sobre o conteúdo desses programas de compliance, mas gostaríamos de ouvir a opinião da Unicef Portugal sobre o assunto.
A outra dimensão relaciona-se com uma resposta rápida, uma reação rápida, caso algum destes crimes já tenha ocorrido. E, portanto, admitimos que seja necessária a alteração do regime jurídico-penal da denúncia. Portanto, pretendemos alargar a obrigatoriedade de denúncia para que estas vitimizações, que são dramáticas, não persistam durante meses ou anos, até que finalmente as vítimas tenham possibilidade de dar conta daquilo que lhes aconteceu. Nesta intervenção inicial, aquilo que gostava era, sobretudo, dar conta das razões pelas quais achamos que era fundamental ouvir a Unicef Portugal e deixar estas duas questões. Muito obrigada. Muito obrigada. Terão agora 10 minutos que distribuirão, como entenderem, entre a doutora Beatriz e a doutora Francisca, de um modo que entenderem. Não sei se querem falar as duas, isso fica ao vosso critério, os 10 minutos são vossos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada também, Sra. Deputada do PS. Nós propunhamos o seguinte: eu irei fazer uma intervenção inicial que responderá, penso eu, já a algumas das questões que nos pôs, mas penso eu poderá trazer aqui um conjunto também mais alargado de outros temas e dimensões que a Unicef entende que é importante ter em conta. A doutora Francisca Magano e eu, depois em conjunto, enfim, tentaremos responder da melhor forma possível às questões que nos coloquem. Se entender. Muito obrigada. Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho de Avaliação da Legislação sobre Abusos Sexuais contra Menores, Deputada Paula Cardoso, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. A Unicef reconhece o imperativo ético e normativo do Estado português de adotar uma política de tolerância zero relativa aos abusos sexuais de menores e qualquer manifestação de violência contra a criança. Esta tolerância zero deve manifestar-se de forma clara para prevenir, responder e reparar todas as manifestações de violência, entre elas a do abuso sexual, garantindo a proteção da criança em qualquer idade, em qualquer contexto e momento da sua vida. A violência sexual é uma grave violação dos seus direitos, com um prejuízo decisivo na sua saúde física e mental, no seu bem-estar e capacidade de desenvolvimento pleno e saudável. A Unicef saúda, pois, as iniciativas desenvolvidas pela Assembleia da República, pelo Governo, pela Igreja Católica, associações e outras entidades, facilitando a denúncia, a reparação das vítimas, o estudo e a compreensão do fenómeno, identificando novas medidas e ações fundamentais para a erradicação do abuso sexual de menores. Na sua ação, o Estado português deve respeitar os compromissos assumidos internacionalmente e deverá particularmente ter em conta as Convenções das Nações Unidas, em concreto a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Carta dos Direitos Fundamentais e outras medidas adotadas no seio da União Europeia, as Convenções do Conselho da Europa ratificadas também por Portugal neste domínio, assim como os compromissos da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, a Agenda 2030, que tem indicadores concretos relativamente à realização destas metas. Sendo o abuso sexual um fenómeno global, que afeta crianças de todas as idades e em todos os contextos, é fundamental incluir nesta análise os ambientes que teoricamente mais têm que proteger a criança, mas são também os ambientes onde há maior risco de abuso de crianças. Este abuso compromete o desenvolvimento físico, psicológico e social e tem não só um forte impacto na criança indivíduo, mas também na sociedade. A Organização Mundial de Saúde indica que na Europa, 9,6% das crianças, ou seja, 10% das crianças, entre os 2 e os 17 anos, foi vítima de abuso sexual nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano. 6% rapazes e 13% raparigas. E aqui queria deixar uma nota relativamente a esta questão dos rapazes e das raparigas, que achamos sempre que as raparigas têm, de facto, maior prevalência, mas também não sabemos se a denúncia relativa aos rapazes é ou espelha a realidade deste fenómeno. A Unicef referiu este mês, num relatório que divulgámos, que menos de 5% das mulheres jovens reportam uma situação de violência sexual durante a infância, evidência de que os números não refletem a real extensão do problema. É um fenómeno profundamente invisível e frequentemente silenciado. Os incidentes são raramente denunciados. Crianças muito pequenas que sofrem violência em casa ou em instituições de proteção dificilmente têm capacidade de denúncia. Crianças com receio de represálias por parte dos seus agressores ou temendo as consequências sobre si da intervenção das autoridades e, em muitos casos, os pais, que deveriam proteger os seus filhos, permanecem em silêncio quando a violência é cometida por um cônjuge ou membro da sua família.
A nível nacional, é necessário mais e melhor informação. A Estatística da Justiça registrou, em 2022, 964 crimes de abuso sexual de crianças, número superior ao verificado nos 2 anos anteriores. A meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relativa à proporção de jovens mulheres e homens com idades entre os 18 e 29 anos que foram vítimas de violência sexual durante a sua infância, ou seja, até aos 18 anos, não tem dados para Portugal. Os dados que dispomos não são representativos da realidade em Portugal. Extrapolando a realidade portuguesa, isto é, se quisermos ter talvez uma ideia da dimensão deste fenómeno em Portugal e utilizando os valores de referência da Organização Mundial de Saúde, o que temos é um universo de cerca de 140 mil crianças que poderão sofrer deste tipo de abuso em Portugal. E, portanto, isto faz-nos ter uma ideia do impacto deste fenómeno e também a pergunta fundamental que é: onde é que estamos quando estes abusos acontecem? Têm estas 140 mil crianças em Portugal a resposta que têm que ter? O impacto do abuso varia em função da natureza, da gravidade, da duração, da idade e, obviamente, do apoio que recebem. Ansiedade, depressão, trauma, maior propensão para outros tipos de violência ou de abuso, problemas de intimidade e relacionamento no futuro e mesmo a incapacidade de conseguir um emprego de forma estável são questões que se põem e que, obviamente, impactam a vida da criança hoje, mas o seu desenvolvimento e a sua capacidade de autonomia. O abuso sexual tende a ser cometido por indivíduos de confiança da criança, de quem dependem e com os quais interagem diariamente. Os locais mais frequentes para este acontecer são a casa, podendo ocorrer em todos os espaços nos quais as crianças passam o seu tempo. Instituições de acolhimento ou de educação, desportivas, serviços ligados à religião ou associações juvenis. As estruturas sociais hierarquizadas que colocam as crianças na base, privando-as da sua voz e da capacidade de agirem, tornam as crianças mais vulneráveis a qualquer tipo de violência. E também o ambiente digital deve ser estudado e regulado. Nele surgem novas oportunidades para a realização dos direitos da criança, mas também riscos de violação ou abuso desses mesmos direitos. O meio digital é cada vez mais presente em todos os aspectos fundamentais da vida da criança. Aqui podem ser intimidadas, assediadas ou perseguidas, coagidas, enganadas ou persuadidas a conhecer estranhos fora do contexto virtual, preparadas para o envolvimento em atividades sexuais, o grooming, e ou para o fornecimento da sua informação pessoal. Muitos Estados ainda não implementaram ou atualizaram a legislação necessária para lidar com este fenómeno. O Guia da Unicef, Legislar para a Era Digital, identifica os requisitos mínimos legais para a proteção da criança contra a exploração e o abuso sexual online. São 6 as recomendações que fazemos. A primeira, adoção de medidas integradas e multissetoriais de prevenção e combate à violência contra a criança. Uma intervenção multidisciplinar através da adoção de estratégias integradas e não meros somatórios de medidas. De acordo com o Conselho da Europa, apenas 19 Estados adotaram já uma estratégia nacional integrada em conformidade com a sua recomendação. Segundo, a criação de uma comissão interministerial ao mais alto nível, com poder de influência, orçamento próprio e capacidade de coordenação, execução e monitorização das políticas sobre os direitos da criança. Terceiro, o reforço do enquadramento legal para reconhecer e garantir o direito da criança à proteção contra todas as formas de violência, incluindo abusos sexuais online e offline, bem como o apoio integrado e especializado a crianças vítimas. Para além das medidas legislativas já preconizadas e atualmente em estudo, a legislação deve reconhecer de forma clara e explícita o direito da criança à proteção contra todas as formas de violência, incluindo a sexual, em conformidade com a Convenção sobre os Direitos da Criança, designadamente os seus artigos 19º e 34º. Na resposta direta à criança, tal deve implicar a criação de mecanismos seguros, confidenciais e céleres, dotados dos recursos humanos e financeiros necessários, de aconselhamento, queixa e denúncia acessíveis e adequados à idade e estádio de desenvolvimento da criança. Todas as crianças, incluindo as que se encontram em instituições de acolhimento ou centros educativos, devem ser informadas sobre mecanismos de queixa e denúncia que lhes são devidos. Para garantir a proteção da criança e prevenir a impunidade, a legislação deve identificar claramente as instituições e os profissionais que trabalham com e para crianças, a quem cabe a responsabilidade de garantir a sua proteção, bem como a obrigação de denunciar os abusos. Cabe ao Estado desenvolver legislação robusta sobre os abusos sexuais online. E, por fim,
cabe ao Estado também recolher, analisar, difundir e utilizar dados periodicamente atualizados para informar medidas de proteção e prevenção. Cabe ao Estado assegurar a formação especializada em direitos da criança e supervisão dos profissionais, implementar sistemas de avaliação prévia sobre a idoneidade dos mesmos e proibir o recrutamento de pessoas anteriormente condenadas, protegendo a identidade de quem denunciar os abusos. Por fim, garantir o acesso à informação e promover a sensibilização pública sobre a prevenção e combate da violência infantil. O Parlamento português pode ter uma atuação vital e ativa neste contexto, não só através da promoção de debate na sociedade, envolvendo e chamando todos os partidos políticos à ação e reforçando o quadro legislativo. O Orçamento de Estado para o próximo ano será, com certeza, um bom instrumento. Este é o momento para Portugal agir, adotando novas medidas e reafirmando o seu compromisso com os direitos da criança para a eliminação do abuso sexual de crianças. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pelos contributos que aqui nos trouxe. Daria novamente a palavra à Sra. Deputada Cláudia para agora sim a intervenção mais sobre depois de ouvir o vosso contributo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço particularmente à Sra. Doutora Beatriz Imperatório o facto de nos ter trazido algumas recomendações bastante concretas e, portanto, gostaria de obter informação adicional sobre algumas delas. Começando logo pela primeira, a primeira recomendação que nos trouxe, e vou citar, foi a de adoção de medidas integradas. Esse é um aspecto que tem merecido a reflexão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para mais neste momento em que precisamente começamos a apreciar uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre proteção de vítimas, sendo que essa diretiva, que vem substituir a Diretiva 2012, que é um instrumento fundamental no que respeita à adoção pelos Estados-membros de medidas de proteção de vítimas de crimes, nessa nova diretiva que está agora a ser apreciada, há um artigo 9A que se refere especificamente a serviços de apoio integrados para crianças, ou seja, a União Europeia elegeu esta matéria relevantíssima da vitimização de crianças como prioridade político-criminal para a nova diretiva de proteção das vítimas de crimes. E relativamente às crianças, aquilo que se começa a defender é cada vez mais a adoção de um novo modelo de resposta que surgiu no norte da Europa e que se chama Barnahus, surgiu na Islândia, e eu gostava de saber se a Unicef Portugal tem alguma informação adicional, porque me parece que é de grande utilidade para todos os grupos parlamentares e particularmente para este grupo de trabalho, passarmos a analisar esse modelo Barnahus, que já foi implementado em alguns Estados da União Europeia e que pode inspirar as soluções que havemos de propor. No fundo, aquilo que se pretende é que em espaços com características físicas muito específicas se garantam em simultâneo respostas de muitos tipos, respostas médicas, emocionais e psicológicas, processuais penais, permitindo que os depoimentos sejam gravados nessas casas especificamente preparadas para vítimas crianças e depois utilizados no processo penal, evitando as redundâncias. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teria grande interesse em conhecer a perspectiva da Unicef sobre esse modelo conhecido como Barnahus. Por outro lado, a proposta de diretiva presta também grande atenção a um outro aspecto que enfatizou, que é a vulnerabilidade acrescida de certas vítimas, ou seja, nós conhecemos o Estatuto das Vítimas em Portugal, sabemos que há vítimas especialmente vulneráveis, sabemos que as crianças, pelo simples facto de o serem, são vítimas especialmente vulneráveis, mas há crianças que são ainda mais vulneráveis do que as outras. E deu alguns exemplos, nomeadamente as crianças que estão ao abrigo de medidas de promoção e proteção ou as crianças que cumprem medidas de segurança de internamento em centro tutelar educativo.
relativamente a essas crianças, justificam-se respostas muito específicas. Eu gostava de saber se, até no seu ponto de vista da prevenção, podem concretizar de algum modo a necessidade de procurarmos soluções próprias para essas vítimas que são crianças e que são ainda mais vulneráveis do que as outras. Finalmente, existe a questão que também é muito importante na diretiva do Conselho e do Parlamento Europeu, a questão dos novos desafios suscitados pelo contacto das crianças com o ambiente digital. E gostava de saber que modelo advogam para conter os riscos inerentes a esse mundo novo com o qual somos confrontados. Temos dúvidas de que uma resposta estritamente proibicionista seja a mais adequada. Admitimos que a implementação de novos paradigmas informativos para as crianças seja de maior utilidade, mas temos grande interesse em ouvir a opinião da Unicef Portugal sobre esse assunto e renovo o agradecimento pelos contributos que nos trazem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PSC, Cristiana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. E as Senhoras e Senhores Deputados, eu começo naturalmente por cumprimentar a doutora Beatriz Imperatori e a doutora Francisca Magano e nas vossas pessoas a Unicef e a Unicef Portugal. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo também por endereçar uma palavra de agradecimento pela disponibilidade e, sobretudo, de reconhecimento pelo trabalho que vocês desenvolvem e que de resto já ficou bem patenteado na intervenção inicial preparada e que agradecemos. Eu sublinho de facto a oportunidade desta audição e até deste contexto, que de facto não se esgota apenas e só na circunstância dos abusos sexuais da Igreja, e eu acho que é sempre importante, não obstante, reconhecer também a importância do relatório que conhecemos e desta realidade, e também, como já foi aqui dito, o conhecimento público que a Unicef tomou de imediato relativamente à necessidade de que sejam tomadas medidas urgentes sobre estas matérias e sobre a matéria dos abusos sexuais e das crianças em Portugal, porque estamos de facto perante uma violência muito grave. É preciso conhecer o fenómeno e, nessa medida, muito importante também o contributo que hoje aqui prestaram quanto aos números. Esta realidade que a Unicef também temos de conhecimento público, que 1 em cada 8 crianças no mundo foi abusada sexualmente antes dos 18 anos, é de facto avassaladora. E se olharmos, como também aqui foi referido, para os dados da Europa, que estimam que 10 a 20% das crianças são abusadas sexualmente na infância, parece-nos evidente que, de facto, temos que também aqui no Parlamento alterar, do ponto de vista da legislação e dentro daquelas que são as nossas competências, estas matérias. E estas especiais fragilidades das crianças, a gravidade dos danos que provocam, justificam, claro, o choque e a revolta que sentimos quando temos conhecimento destas situações e, portanto, foi feliz na sua intervenção inicial a tolerância zero que devemos ter também sobre estas matérias. Quanto também à análise daqui de alguns aspectos, apesar de tudo, nós, relativamente ao conhecimento que temos do fenómeno e dos casos concretos, há aqui também um caminho a percorrer, porque aquilo que sabemos é que muitas das vezes nós nem sequer conhecemos a realidade toda, que não chegam ao conhecimento nem das autoridades judiciárias ou policiais, porque há uma ausência de manifestação até da própria vítima, que não chega sequer a revelar, mas também por omissão de alguém que possa ter até um dever de denúncia não o faz, e por encobrimento e cobardia, ocultação, que também censuramos. E por isso é preciso esse quadro jurídico forte, e há aqui duas matérias, sem prejuízo de outras, que de resto também já foram sublinhadas pela senhora deputada Cláudia Santos, que nós neste momento já, o Governo já, no âmbito de uma transposição ou de completar uma transposição de uma diretiva, avançou aqui já para uma solução relativamente a uma matéria que tem a ver com a prescrição e com a contagem do tempo da prescrição. Eu gostava também de ouvir a vossa opinião sobre este assunto,
na medida em que nós conhecemos a recomendação que resulta do relatório e temos ainda algumas dúvidas e algumas reservas quanto a esse período. E, por outro lado, também relativamente ao dever de denúncia e em que termos e em que moldes é que o mesmo pode e deva ser, portanto, considerado do ponto de vista da legislação. Quanto ao mais, também, de alguma forma, alertar para este tipo de violência sexual, seja digital, seja, que também é uma matéria que tem surgido agora já no pós-conhecimento, digamos assim, cada vez mais, e portanto também reforçar outros contributos sobre essa matéria e agradecer mais uma vez o vosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentá-la a si, cumprimento também as senhoras deputadas e cumprimento e agradeço desde já também o contributo da doutora Beatriz Imperatori e da doutora Francisca Magano, que tão prontamente se disponibilizaram a trazer medidas tão concretas que este Parlamento pode adotar desde já, mas não posso deixar de começar esta intervenção sem dizer que é absolutamente lamentável termos aguardado por um relatório relativamente aos abusos sexuais no seio da Igreja Católica para reunirmos esta comissão e para começarmos a pensar seriamente em alterações legislativas para que possamos proteger verdadeiramente as vítimas. Porque os números sempre estiveram em cima da mesa e, infelizmente, há quem teme em não ver. Vou fazer uma pequena exposição, talvez algo exaustiva, mas porque, de facto, é importante relembrar. Em 2019, já dizia a Comunicação Social que só 1/3 dos abusadores de crianças é que vai parar à cadeia depois da condenação. Temos aqui uma notícia também que nos diz que foi confirmada, em setembro de 2021, foi confirmada uma pena suspensa para um homem que abusou de 2 menores em Estarreja. 2022 também, pena suspensa para um homem acusado de 843 crimes de pornografia de menores. 2022, Barcelos, pena suspensa para um homem que abusou sexualmente de menino de 10 anos. 2023, pedófilo condenado a 4 anos de pena suspensa por 99 crimes de abuso sexual de menor no Alijó. Pena suspensa para professor em Braga por abuso sexual de aluna de 14 anos. Tribunal de Braga dá como provado abusos sexuais a criança, mas aplica pena suspensa a pedófilo. E, portanto, estes casos multiplicam-se e a verdade é que nós já poderíamos ter feito mais e já poderíamos ter ido mais além. Desde logo porque o Partido Chega chegou a apresentar aqui nesta casa um projeto de lei que pedia que fosse impedida a suspensão de execução de pena em casos de condenação por crimes de violação ou abuso sexual de crianças. E imaginem, este Parlamento preferiu ficar ao lado dos abusadores e chumbar esta proposta que era de elementar justiça. Mas também no que toca ao alargamento do prazo prescricional, que nós conhecemos bem as recomendações que vieram não só deste relatório, mas também de várias entidades como a Unicef, este Parlamento alargou apenas em 2 anos o prazo prescricional, quando sabemos que este alargamento não se traduz em praticamente absolutamente nada para a vida de uma vítima que, infelizmente, não só lida com o facto de a dor de um abuso nunca prescrever, como sabemos também que muitas das vezes as vítimas não têm condições para fazer a denúncia antes de uma idade já avançada, porque muitas vezes até dependem financeiramente do seu abusador. Vimos também, olhando para os dados, que em 2021 os crimes de abuso sexual de menores levaram 104 pessoas a serem detidas. Mas sabemos que os dados de vítimas foi 5, 6, talvez 7 vezes superior. E, portanto, há algo que é preciso fazer. Sabemos também que os dados oficiais da Justiça nos dizem que a duração média destes processos é de cerca de 8 meses. Mas a verdade é que temos uma série de casos mediatizados em que não foram vistos quaisquer tipo de ações concretas e de penas efetivas que fazem também com que haja um certo descrédito da justiça. E falo concretamente, por exemplo, do caso Casa Pia, que, como sabem, foi tornado público a 20 de novembro de 2002 e é talvez um dos casos mais longos da história sem que tenha daí resultado a verdadeira justiça que as vítimas continuam a reclamar nos dias de hoje. E sabendo bem a dimensão das palavras que vou dizer agora, tenho para mim que este Parlamento vai continuar a não olhar
para o prazo prescricional de forma séria, enquanto estas vítimas não virem os seus prazos prescrevidos, porque há uma tentativa, e sabendo eu o que é que estou a dizer, de preservar e provavelmente defender muitas das pessoas que deveriam de estar atrás das grades no âmbito deste processo bárbaro. Dizer também, por exemplo, que trouxemos a esta casa a sanção acessória de castração química em caso de reincidência para agressores sexuais, nos casos de violação e abuso sexual de menores. Tenta abreviar, que o seu tempo já terminou. Vou mesmo concluir. E uma vez mais, este Parlamento disse que era absolutamente desumano castrar quimicamente um abusador. É o mesmo Parlamento que fecha os olhos quando as crianças que estão em processo de transição social ou de género podem tomar bloqueadores hormonais, que são exatamente os mesmos que tomaria alguém que fosse castrado quimicamente. E, portanto, queria apenas denunciar esta hipocrisia do Parlamento português e dizer, para concluir, que o Chega vai apresentar um projeto que pede a alteração legal com vista a reforçar a proteção das vítimas de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual e crimes violentos e que queremos conferir um estatuto de urgência às vítimas e uma indenização obrigatória, e pedia-vos só um ligeiro comentário sobre aquilo que o Chega pode aflorar nesta proposta. Muito obrigada. Muito obrigada. Que feito? É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sra. Deputada Coordenadora. Era para pedir que ficasse registado em ata, a traço grosso, que a Sra. Deputada Rita Matias fez duas afirmações. Afirmação 1. Disse que este Parlamento, intencionalmente, não alteraria o regime jurídico-penal da prescrição do procedimento enquanto não prescrevessem procedimentos criminais em que poderiam ser arguidos, enfim, pessoas que achem envolvidas no processo Casa Pia. Fez, portanto, um juízo de intenção relativamente à atuação, enfim, dos deputados que integram esta Câmara, que me parece inaceitável. Gostava que ficasse rejeitado, que não aceitamos esse juízo. Fez também um outro juízo expresso sobre a inverdade dos dados oficiais relativos à criminalidade. Também peço que fique registado, porque é necessário, enfim, dar conta das fontes que fundam tal afirmação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Só para esclarecer que nos grupos de trabalho não têm atas, não são produzidas atas nos grupos de trabalho, mas ficará o registro de vídeo gravado para os efeitos que entender conveniente e, claro que teve pertinência, porque de facto essas duas afirmações foram feitas de uma forma contundente. Agradecia que isto é um grupo de trabalho onde é suposto estarmos todos a colaborar para o mesmo fim, que é melhorarmos o que não está bem na legislação, porque nós sabemos que há muita coisa que não está bem e nunca vai ficar. Felizmente há sempre hipótese de melhorarmos na nossa vida, qualquer que seja. E também fazia-se repto à Sra. Deputada Rita Matias para que não é o plenário, estas senhoras não são o Partido Socialista, são duas voluntárias e duas pessoas que trabalham em prol das crianças da Unicef e, portanto, talvez é uma sugestão, fará como entender, evidente, conduzirá o seu trabalho como entender, mas estamos aqui para colaborar numa mesma causa, que é uma causa nobre, e não para transformar numa politicazinha uma causa tão nobre como os abusos sexuais de menores. Vou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar a doutora Beatriz Imperatório e a doutora Francisca Magano. Congratular o excelente trabalho que a Unicef Portugal tem feito na defesa e na promoção dos direitos das crianças e todos os contributos que têm prestado a esta casa, que têm sido muito úteis no desenvolvimento do nosso trabalho, e esperamos também que os contributos que vêm dar aqui hoje possam também eles ajudar ao fim último que os grupos parlamentares, ou que a maioria dos grupos parlamentares têm neste grupo de trabalho, que é precisamente assegurar a defesa dos direitos das crianças contra este crime que todos nós consideramos hediondo. Eu começaria por dar nota de uma audição que este grupo parlamentar, que este grupo de trabalho fez no passado dia 1 de junho, à APAV, na qual a doutora Carla Ferreira mencionou que existia um aumento do número de casos de violência e referiu dados que, sinceramente, eu considero bastante preocupantes e alarmantes e que nos devem fazer refletir acerca do nosso papel enquanto legislador, mas mais do que isso, acerca do nosso papel na sociedade, e daí a importância de refletirmos sobre aquilo que não podemos tolerar que aconteça. A Iniciativa Liberal tem feito, através da apresentação de alguns projetos que visam a promoção de direitos das crianças e que vão também em linha com aquela que foi a vossa intervenção inicial.
Disseram há pouco que não há dados em Portugal e os dados de que dispomos não são representativos. E por isso eu gostaria de perceber qual é, para vocês, a importância de existirem estudos sobre esta matéria e o que acham sobre a inexistência de inquéritos sobre esta mesma matéria. E precisamente sobre este ponto, a Iniciativa Liberal apresentou um projeto de resolução que surgiu da audição à Comissão Independente neste Parlamento, na qual a socióloga a doutora Ana Nunes de Almeida alertou e desafiou este Parlamento para a inexistência precisamente destes inquéritos e para a importância destes virem a ser realizados, dando-nos nota de que existem exemplos destes estudos noutros países. O caso de França é paradigmático, os números que podemos consultar no Human Rights Channel do Conselho da Europa são bastante assustadores, que nos dizem que 1 em cada 5 crianças é vítima de violência sexual na Europa e, muito provavelmente e infelizmente, podemos ter números muito semelhantes ou até superiores a estes em Portugal e queria saber, por isso, a vossa opinião acerca da realização deste inquérito. Por outro lado, e relativamente aos prazos de prescrição, na cena daquele que foi o relatório da Comissão Independente, na sua generalidade, os vários partidos apresentaram projetos para o alargamento do prazo de prescrição para os 35 anos. A Iniciativa Liberal foi um bocadinho mais longe, apresentamos um projeto para alargamento para os 40 anos, por um conjunto de motivos, desde logo porque o maior número de pessoas que denuncia são homens. Por outro lado, também atendendo ao facto de os jovens saírem cada vez mais tarde de casa dos pais e estando isto relacionado com alguma dependência, não só emocional, mas também financeira, parece-nos importante alargar este prazo além dos 35 anos para que estas vítimas possam almejar alguma independência para pelo menos terem um impulso de o fazer. E gostaríamos de saber o que é que acham acerca deste alargamento em concreto dos 40 anos. Também em relação a outro projeto nosso, já não no âmbito da violência doméstica, mas gostaria de saber a vossa opinião acerca dele, e falo da consagração expressa do crime de violência, de exposição de menor à violência doméstica. No nosso entendimento, este projeto é essencial para consciencializar e para efetivar aquela que é a tutela penal das crianças nesta matéria e gostaríamos de saber o que é que acham acerca do assunto e, por fim, a criação do provedor da criança, porque esta tem sido uma matéria diversas vezes referida por instâncias internacionais, que têm inclusivamente apelado a Portugal para a criação de uma entidade autónoma e a Iniciativa Liberal apresentou precisamente este projeto no passado dia 1 de junho para a criação desta entidade, enquanto entidade autónoma, que se dedica precisamente à promoção e da garantia dos direitos das nossas crianças e perguntar o que é que acham acerca desta figura. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria agradecer desde logo a presença da Unicef Portugal e também o trabalho desenvolvido e aquilo que já hoje foi possível concluir a partir das intervenções, aliás, feitas. E desde logo dizer que nós partilhamos da ideia de que só uma visão integrada, uma estratégia integrada pode responder aos problemas da infância, em que a questão da violência também se enquadra. E, portanto, entendemos que o país precisa de adotar como desígnio de desenvolvimento e de objetivo para o futuro, e pode até ser, digamos assim, como se costuma dizer, uma agenda mobilizadora, um objetivo que seja transversal à sociedade, esta ideia de consagração dos direitos das crianças, de conhecimento em primeiro lugar e de reconhecimento. Nós temos que fazer o enquadramento de um país em que a prática era a do silenciar. Há 50 anos as pessoas já eram incentivadas a silenciar os abusos, eram incentivadas a não, digamos assim, a não fazerem valer os seus direitos. E, portanto, há uma construção que também é feita, em que também a criança é vista como um sujeito de direitos. E aqui a alteração no plano das mentalidades também é algo que devemos considerar como um elemento a trabalhar, digamos assim.
E, de facto, julgo que essa visão holística e que, ao mesmo tempo, procura uma intervenção multifatorial que o Inspire Framework, o conceito, digamos assim, acaba por introduzir diferentes elementos que não são todos até do foro judicial, sendo muitos deles até do foro social, e que exigem, antes de mais, a prevenção. Porque nós, mais do que punir todos aqueles que cometam este crime, nós precisamos é que não haja crime, não haja vítimas. E para isso é preciso uma forte prevenção, e esse é o nosso principal papel, é procurar prevenir. E, de facto, achamos, como aqui disseram, que há um papel a cumprir do ponto de vista dos meios que são disponibilizados para esta frente de trabalho. Não é possível fazer omeletes sem ovos, e a verdade é que há muitas dificuldades nas respostas dos diversos serviços, sejam eles de intervenção social, sejam eles serviços públicos, que acabam por intervir e ter alguma até sinalizar estas situações. E aí perguntávamos também que meios, ao nível da prevenção, desde logo primária, que são necessários para melhor apoiar e melhor enquadrar estas situações e prevenir. Depois, relativamente às questões que dizem respeito à justiça e, digamos assim, ao processo criminal que deve estar associado a esta denúncia, de facto, são precisas melhores condições também ao nível, desde logo, estes programas que têm como objetivo criar melhores condições e prevenir uma dupla vitimização por via da denúncia também, e dar instrumentos, a partir desses instrumentos adequados, específicos para crianças, instrumentos à justiça de poder recolher os elementos que são necessários para poder fazer o seu papel. E, portanto, também nesta frente entendemos que seria importante ouvi-los sobre aquilo que conhecem, ouvi-las sobre aquilo que conhecem destas dificuldades e eventualmente também, para lá da questão dos prazos, da idade da prescrição, que já foi alterada, que outras alterações do ponto de vista legislativo são necessárias. E, por último, porque julgo que é importante assinalar que a leveza com que se faz acusações está normalmente na mesma proporção da seriedade, na inversa proporção da seriedade com que se encaram os assuntos e com que se procura encontrar soluções. E, neste caso, queria sinalizar que esta é, de facto, um elemento uma questão demasiado profunda, transversal, que, inclusivamente, exige, e esta era outra questão que queria aqui vai ter que terminar, então. Para terminar, um estudo alargado que possa perceber as diferentes realidades, possa também retirar do plano genérico daquilo que são, por exemplo, que a Unicef faz, daqueles que são os enquadramentos, os ambientes propícios, e possa adequá-los à nossa realidade concreta em todas as frentes da vida, não só no seio da Igreja, mas também noutros espaços que sabemos serem, como aqui disseram, espaços que é suposto serem de proteção e muitas vezes são de agressão, e nesse sentido também achamos importante este estudo. Obrigada. Pronto, terminada assim esta ronda de perguntas, eu antes de vos dar a palavra para poderem, de facto, fazer os esclarecimentos que aqui vos foram pedidos e dar os contributos sobre a vossa opinião, não vão-me perdoar as minhas colegas que estão aqui presentes, não posso deixar, até porque falaram numa matéria que me é particularmente, a qual sou particularmente sensível, que é a dispersão das tutelas da criança em diversos organismos, neste caso ministeriais, e as consequências gravosas que isso traz para políticas integradas e políticas com sentido para a criança. O partido a que pertence bateu-se aqui pela criação de uma única comissão que tratasse a matéria da criança e do jovem, englobando elementos da Segurança Social, da Justiça, da Educação, da Saúde e da Juventude e Desporto, mas não teve o acolhimento da maioria. Eu até sou, pessoalmente, e perdoem-me este desabafo, favorável à criação de um Ministério da Criança e do Jovem. Mas qual é a vossa opinião? Porque eu percebi que numa das recomendações que fazem é que haja um desígnio nacional para que estas matérias fiquem todas juntas,
que eu penso que, de facto, para poderem depois ser trabalhadas de uma forma holística, de uma forma integrada, que a dispersão nunca fez bem a este tipo de situações e penso que não fará. Já agora só, desculpem-me a pergunta, só também ouvir a vossa opinião sobre isso. Muito obrigada. Podem agora, tem 10 minutos, peço desculpa, tem 10 minutos para, não percebi que não tinham, percebi que agora, para fazerem as vossas respostas e podem distribuí-lo da forma que entenderem. Muito obrigada. Queria, obviamente, agradecer todas as perguntas e este espaço e dizer que não será possível responder a todos, obviamente, com a profundidade que gostaríamos, mas que a disponibilidade existe e, aliás, nós preparámos um dossiê um pouco mais completo para deixar depois e estando sempre disponíveis para aquilo que entenderem relevante prosseguir. Vou tentar... enfim, de uma forma organizada, responder às várias questões e vou pedir aqui à minha colega Francisca Magano que me ajude, complete e, enfim, acrescente quando entender relevante. Relativamente à questão dos serviços integrados e do exemplo que deu, que é um exemplo iniciado na Islândia, dizer que, e aliás, esta perspectiva da integração dos serviços e das respostas transversais é de facto uma questão conceptual em tudo aquilo que diz respeito à proteção da criança. E, portanto, não há proteção da criança que seja garantida de uma forma estrita em dimensões técnicas, ela só é completamente garantida e eficaz quando ela cobre a transversalidade da sua vida, ou seja, é possível de uma forma consistente dar uma resposta, criar uma resposta que por um lado, dê respostas na saúde, por outro lado, conheça o que é o seu percurso, por exemplo, na escola e que conheça também aquela que é a sua realidade do ponto de vista, por exemplo, do apoio social. E, portanto, apenas quando juntamos todas estas dimensões e criamos uma única visão, é que, de facto, estamos a conseguir dar a melhor resposta para as crianças. Em concreto, a Casa da Islândia, o que nós sabemos é que o mecanismo é eficaz, porque sabemos que o número de incidências depois da existência desta casa da criança, de facto diminuiu. E, portanto, sabemos que este é um mecanismo eficaz. Sabemos também que ele tem que ser dotado de recursos e tem que ter um enquadramento de disponibilidade que é necessário garantir. Ou seja, esta casa da criança não pode funcionar das 9 às 5. Esta casa da criança não pode funcionar de segunda à sexta. Esta casa da criança tem que funcionar todos os dias e tem que ser acessível à criança, independentemente do momento do dia ou do dia da semana. E, portanto, há aqui um conjunto de características que esta casa e esta resposta têm, que de facto lhe garantem o sucesso e permitem ver que nos países onde este modelo foi instituído, de facto, o número de casos diminuiu substancialmente. Portanto, da nossa experiência, este é de facto um mecanismo importante e eficaz. Relativamente à vulnerabilidade e às respostas específicas sobre estas crianças que são ainda mais vulneráveis, vou pedir à Francisca se puder ajudar aqui a compreender como é que podemos dar estas respostas. Muito obrigada, muito boa tarde. Aqui acrescentando também à pergunta da senhora deputada Cláudia Santos do PS sobre o modelo Barnhouse, é verdade que é um modelo que permite uma resposta multidisciplinar e, portanto, a criança não tem que falar sobre a situação que vivenciou com vários profissionais várias vezes durante o decorrer do processo, como também, e já o referimos, ajuda na prevenção. Portanto, uma criança que tem receio que alguma coisa lhe vá acontecer, e nós temos esses casos a chegarem-nos quase diariamente, de adolescentes que não querem voltar para a sua casa, por exemplo, a uma sexta-feira ao final do dia, porque têm medo do que vai acontecer, ali tem uma resposta e, portanto, é uma casa que responde do ponto de vista da intervenção, mas também do ponto de vista da prevenção, no sentido em que a criança sabe que há um espaço seguro onde pode ir e pedir ajuda. Nas respostas às crianças mais vulneráveis,
E aqui, se calhar também falando um pouco de prevenção e da pergunta da Sra. Deputada Alma Rivera do PCP sobre a prevenção, falamos muito de formação especializada. Formação especializada na intervenção, obviamente, com vítimas, por exemplo, que estão em centros educativos ou em casas de acolhimento e que já foram vítimas do crime, mas também formação especializada para o apoio a estas crianças e garantir que o crime não acontece, na verdade. E, portanto, uma coisa que temos vindo a falar é a formação em salvaguarda da criança, formação em direitos da criança, também o reconhecimento da criança sujeito de direitos é uma daquilo que temos defendido como fazendo parte da prevenção. Para além de, obviamente, de garantir a estas crianças em situação mais vulnerável o acompanhamento especializado de que precisam, por exemplo, acompanhamento psicológico atempado, porque o tempo da resposta para este tipo de intervenção nem sempre é o tempo de vida da criança e, portanto, quando a resposta surge já é tarde demais e, portanto, um acompanhamento, obviamente, especializado e atempado é algo que temos vindo também a advogar. Obrigada, Francisca. Queria agora referir a questão dos estudos, dos inquéritos e da necessidade de conhecer melhor esta realidade. Esta compreensão da realidade que nós temos hoje tem que ser feita, pelo menos, tendo em conta 2 momentos. Aquilo que aconteceu atrás, isto é um estudo do passado, e o segundo, do fenómeno hoje. O fenómeno hoje tem contextos e características diferentes daquele que foi o fenómeno há 20 anos, há 30 anos, mesmo há 10 anos. Pode ser diferente. E, portanto, é fundamental que o estudo e o conhecimento da realidade tenha em conta que é necessário fazer a interseção de muita informação, de natureza diferente, temporalmente também diferente, para que, de facto, possamos ter uma perspectiva completa e fidedigna daquilo que nos traz aqui hoje. E eu diria o seguinte, nós fazer a reparação às vítimas é fundamental, mas nós não queremos estar outra vez com a mesma preocupação daqui a 10 anos. Portanto, nós queremos hoje conhecer o que é que acontece hoje. E, por isso, todos os estudos que faltam, todos os inquéritos que faltam, devem ser, de uma forma consistente, agregados, para que possamos ter esta noção de o que é que aconteceu a todas estas que eram na altura crianças e são hoje adultos, o que é que isto aconteceu, que resposta foi dada e qual é a reparação que vamos fazer a estas vítimas, mas também aonde é que acontece hoje em dia, como é que acontece hoje em dia, para compreender que medidas de prevenção é que temos que pôr em prática, sejam elas onde forem. Portanto, fazer um estudo que conheça o ambiente escolar, fazer um estudo que conheça o ambiente, por exemplo, das crianças em acolhimento, fazer um estudo de toda e qualquer situação ou contexto onde as crianças de hoje vivam. É o que é também importante para poder legislar, decidir e definir ações que de facto respondam à situação atual. Portanto, isso era enfim, relativamente ao estudo e às perguntas que fizeram sobre o estudo e os inquéritos. Sobre a figura do que podemos chamar provedor, mas eu, mais do que aqui, eu gostava de dizer o seguinte, não é tanto o título que interessa. O que interessa aqui é a função da pessoa / instituição. E, portanto, é importante que exista também, e eu lembro-me quando foram estas questões dos abusos e mesmo quando foi durante o Covid, quando todos nós fomos para casa e subitamente nos lembramos, então, mas estamos todos em casa e estas crianças estão aonde e com quem? E nós pensámos, mas quem é que não dorme à noite por causa destas crianças? Quem de nós que somos responsáveis e que temos de facto o conhecimento sobre estas realidades? E depois pensámos, de facto, tudo isto está diluído e é preciso trazer e concentrar a preocupação da criança sobre uma pessoa ou sobre uma instituição. Isto pode ser feito, não tem necessariamente que ser feito só a uma única dimensão, ou seja, na dimensão nacional, ela pode também ser feita e incorporada na dimensão local. Por exemplo, nos municípios.
E, portanto, esta figura, vou-lhe chamar por facilidade do provedor, mas não queria que a palavra trouxesse dificuldade à sua existência. Pode existir a vários níveis, pode ter várias configurações, mas é importante que, de facto, exista alguém que chame a si esta responsabilidade, e agora eu vou usar da mesma expressão, e que não durma à noite quando as coisas não correm bem. E as crianças saibam que existe, de facto, esta figura. Não sei, Francisca, se relativamente a estes mecanismos quer acrescentar alguma informação? Não? Muito bem. Sobre a pergunta relacionada com a prescrição, não queria deixar de, enfim, de falar sobre ela, mas dizer o seguinte. E eu penso que já ouviram aqui muitos argumentos. Nós, aliás, passámos algum tempo a ouvir as várias audições e ouvir os argumentos. Há argumentos de vária natureza. Para nós, a Unicef não vai dizer é aos 18 anos, é aos 60 anos, mas é importante, de facto, perceber, e aqui mais uma vez um estudo viria a ser muito interessante para perceber quando é que, de facto, a pessoa, porque é autónoma, porque é emocionalmente autónoma também, consegue ou pode fazer a denúncia do crime, ou fazer, enfim, partilhar aquele que foi um crime. Nós somos enfim, nós temos esta evidência de que prazos mais longos não prejudicam. Poderão existir exceções, poderão, mas o facto e aliás há países que não têm prescrição e, portanto, ela é possível acontecer quando a vítima assim o entender. Mas é de facto uma decisão relativamente ao prazo de prescrição que tem em si vários argumentos e, portanto, que tem que ter um quadro abrangente, digamos assim, de decisão. Relativamente ao ambiente digital, é de facto um mundo novo. Há aqui uma preocupação de fundo que é trazer para o ambiente digital aquelas que já são as regras enfim, as disposições do ambiente não digital para o ambiente, para o online, digamos assim, e conceder às crianças uma proteção que elas ainda não têm. É também extremamente importante fazer às crianças, ou partilhar com as crianças, instrumentos, ferramentas, conhecimento, para que elas entendam o que é o ambiente online, aonde é que elas estão seguras e aonde é que não estão seguras. E, portanto, elas próprias compreenderem os mecanismos que utilizam hoje em dia, que são mecanismos sociais, mas que muitos deles incorporam riscos, como é que podem ser restritos, como é que podem ser prevenidos e, de facto, que elas percebam que riscos é que trazem a si. Há um conjunto de medidas que estão previstas no nosso guia, são medidas muito concretas, partilharemos depois, relativamente à legislação, o que é que esse mesmo guia propõe. Quero elencar aquelas medidas que... Bem, sabendo que já estamos a chegar ao limite do nosso... Sim, aqui no contexto digital, e algumas dessas perguntas foram feitas, efetivamente nós estamos, à medida que estamos a conhecer os riscos do que acontece online, estamos também a legislar, e isso é importante porque sabemos que diariamente as crianças estão a ser vítimas. A Unicef tende a não ser pela proibição, por exemplo, da utilização das tecnologias, mas sim pela educação, pela pedagogia, e obviamente não com isso, dizendo que a educação responsabiliza a criança para ser ela protetora de um crime que pode... A responsabilização da proteção não é da criança, é obviamente dos adultos em torno dela e, portanto, para além da educação, é claramente, ao nível da legislação, o reconhecimento do crime,
portanto, a regulamentação daquilo que acontece, e ao nível europeu está a ser feito também algum trabalho nesse sentido, e nesta regulamentação também envolver as empresas tecnológicas que não podem ser retiradas aqui também do trabalho que tem que acontecer na regulamentação do contexto digital, para além dos procedimentos de investigação, armazenamento e a preservação das provas eletrónicas que têm que ser também reguladas. E se me permitem só uma pergunta que a senhora deputada Patrícia Gil Vaz fez relativamente à exposição à violência doméstica. A Unicef também já se pronunciou nesta casa sobre o tema e recomenda que a criança, pelos efeitos diretos que tem no seu desenvolvimento, seja reconhecida como vítima direta da exposição à violência doméstica. E sobre o tema depois podemos voltar a enviar informação. Muito obrigada. O tempo terminou, estas coisas o tempo voa nestas matérias que nós temos sempre interesse em ouvir-vos. Eu manifesto desde já e reitero o meu agradecimento, quer à doutora Beatriz Imperatória, quer à doutora Francisca Magano, pela vossa disponibilidade e agradecia depois que essa apresentação que nos pudesse ficar connosco para consulta quem quiser. Se não vir inconveniente nisso, nós agradecíamos. Está preparado e enviaremos de forma completa. Pronto, depois será partilhado com todas assim que chegar aos serviços. Muito obrigada e muito bom trabalho e agradeço mais uma vez, quer o vosso trabalho, quer a vossa presença.